Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos 41 até 71. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos pai e mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode dar-nos de comer sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer da minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àqueles que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Quem será, pois, que, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o haveria de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis vós também outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referindo-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para o traí-lo, sendo um dos 12. Senhor nosso Deus e Pai, fala aos nossos corações, abre nossas mentes, e no abrir da boca que sejamos fiéis à Tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. É um texto difícil, está escrito aqui no texto mesmo, que não era um sermão muito fácil, que Jesus estava pregando. Nós hoje, 2000 anos depois desta mesma pregação, ainda podemos olhar e entender alguma simbologia nos aspectos de comer a carne e beber o sangue. A gente consegue entender isto, mas este momento da história em que Jesus prega isso para os judeus, há uma grande resistência. Primeiro porque o judeu estava habituado pela sua religião, pela própria lei mosaica, a tratar o sangue de uma forma diferente. Então, para comer a carne que não fosse em nenhum sacrifício
o sangue tinha que ser drenado completamente do animal. Então, existia todo um processo na lei. E este processo não era sem sentido. O judeu, ele tinha que aprender o valor do sangue. Ele tinha que aprender alguns significados, ele tinha que aprender alguns símbolos. E se você teve a curiosidade, o capítulo 6, ele é grande, ele começa com a multiplicação dos pães e peixes. E existe um momento ali em que os judeus o querem aclamá-lo, os seus discípulos querem aclamá-lo como rei, e fazem um comparativo com Moisés a respeito do maná no deserto. E Jesus, então, quando passa a sua argumentação de discurso, ele começa a mostrar que aquilo que aconteceu no deserto foi símbolo, que aquele pão que Deus mandou foi um pão que alimentou num momento, mas que passaria, e que agora estava sendo enviado o pão que traria alimento. Conseguimos entender essa simbologia, mas isso foi causando muita angústia naqueles que ouviam, e muitos discípulos, como a gente vê no texto, começaram a abandonar, porque entender o que significava comer da carne e beber do sangue foi muito para eles, principalmente porque eles olharam e falavam assim: Jesus disse que desceu do céu, mas eu conheço José e eu conheço Maria, eu conheço Jesus desde nenezinho. E esta ideia não deixava com que crescesse no coração deles a simbologia do que era ser o pão da vida. Nós temos uma relação, pelo menos nós brasileiros, muito grande com o pão, né? Porque o pãozinho de manhã, ele é a coisa mais gostosa do mundo, né? E os nutricionistas dizem que tem que tirar, tá? Porque ele engorda, diz um monte de coisa, né? Mas pão a gente sabe que serve para alimento, alimenta o nosso corpo. Então, apesar de hoje ter algumas mudanças nisso, é um alimento comum aos brasileiros. E a gente sabe também que o vinho tem um sentido também todo especial na Bíblia, então nós temos conhecimento disso. E quando a gente olha para o sangue e pensa em vida, a gente vai notar que isso até a ciência já descobriu. Então, o sangue é vida. Então, tem religiões que não podem fazer transfusão de sangue, porque não pode transmitir a vida um para o outro. Mas a gente consegue perceber que se drenarmos o sangue de alguém, este alguém morrerá. Assim como morrerá se outras coisas ocorrerem. Mas eu gosto de olhar um pouquinho mais para esta ideia, e a gente sabe disso por experiência e por ver na ciência. Quando o sangue para de circular em algum dos nossos membros, a gente diz que este membro necrosou, ou seja, morreu. Aonde não tem sangue, também não há vida. Então a gente tem essa percepção no símbolo do nosso próprio corpo, na beleza da irrigação do nosso corpo e naquilo que o sangue faz no nosso corpo. E Jesus está fazendo uma transferência disto para a ideia de vida. E aqui eu gostaria que você pensasse um pouco mais numa declaração que Paulo faz lá em Efésios: vós estáveis mortos nos vossos delitos e vossos pecados, e eu vos dei vida. A nossa morte declarada por Paulo ali é morte espiritual, e Cristo nos deu vida. E Jesus, neste sermão dele, ele ensina que a vida está em comer a sua carne e beber do seu sangue. Sabemos que isto não é absolutamente literal, isto é espiritual e é simbólico, porque ele também faz essas explicações aqui no texto. Quem tem a vida e quem tem Deus em si é porque Deus o escolheu e Deus o chamou, e este tem o Espírito permanente em si, e esses é aquele que Deus entregou para Cristo Jesus. Então Jesus é o nosso alimento. Jesus é quem nos dá vida, quem nos deu vida na nossa conversão e que nos dá vida através do seu sangue. E hoje nós vamos participar da ceia. E curiosamente,
carne e sangue são os mesmos elementos que pertencem à celebração e à instituição da ceia. E para isso eu quero utilizar um outro texto. Eu gostaria de usar esse texto grande porque nos causa um certo transtorno, sim, olhar, pensar em comer a carne de alguém. E lembrando, como já vimos na Epístola de Pedro, na introdução, que no início do cristianismo, no primeiro século, alguns pensavam que cristãos eram canibais, porque eles se reuniam para comer a carne de alguém. Essa era uma das censuras que havia dentro do Império Romano. Então, esta interpretação que trouxe problemas aqui para os judeus, também trouxe problemas na história da igreja. E algumas coisas precisam ser esclarecidas. E a referência direta de Jesus ser o pão da vida e a gente comer da sua carne e beber do seu sangue está ligada à instituição e à celebração da ceia do Senhor, que é o ato que nós vamos fazer hoje no culto. Nós comeremos do pão e beberemos do suco da uva, todos juntos, celebrando morte e ressurreição de Cristo Jesus. Para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23 até o versículo 29. E eu gostaria de tirar algumas lições a respeito da ceia. 1 Coríntios 11, de 23 até 29. Porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Primeira coisa que eu quero tirar do texto é: qual é a origem da ceia? Quem inventou a ceia? E a gente não usa a palavra inventou, a gente usa a palavra instituiu, e Paulo aqui nos remete à origem da ceia, né? Quem foi que inventou a ceia? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Ideia da celebração da ceia não é uma invenção da igreja de qualquer momento da história. A ideia do povo de Deus participar do momento de ceia, do partir do pão e do beber do cálice, é uma instituição de Jesus Cristo. Nossa igreja chama de sacramento, algumas igrejas irmãs chamam de ordenança, mas o sentido vai chegar ao mesmo. É uma ordem de Cristo Jesus, e esta ordem, de alguma forma espiritual, alimenta as nossas almas. Então, não sabemos como é que o Espírito Santo trabalha, mas o Espírito Santo trabalha quando nós obedecemos a Jesus Cristo. E esta ordem, esta instituição de Cristo Jesus é para ser obedecida por todo cristão. Quando que ela foi instituída? Qual a data disto? E eu acho que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele é caprichoso naquilo que ele coloca. Ele poderia dizer: foi na Páscoa que Jesus celebrou, na última Páscoa que Jesus celebrou, foi na Páscoa judaica do ano tal. Ele usa na noite em que Jesus foi traído. Eu acho que traz muito mais mensagens. Primeira mensagem que sai do foco é a centralidade da Páscoa judaica, que não é uma comemoração cristã, é uma comemoração judaica. A comemoração cristã da libertação dos nossos pecados está fundamentada no momento em que Cristo Jesus é traído e entregue à morte e levado à cruz. Então Paulo remete as nossas mentes não para o Cordeiro,
Mas Paulo quer levar as nossas mentes para que Jesus foi traído, entregue e crucificado pelos nossos pecados, num ato de traição, num ato de desumanidade. Jesus Cristo foi pendurado no madeiro, o justo morrendo pelos injustos. Esta é a data, e o que ela mostra e o que Paulo mostra que esta instituição traz, que ela precisa ser retransmitida. Então, ele começa aqui no 23, porque o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei. Ou seja, este é um costume que também deve ser passado pela igreja. E quando nós olhamos 2000 anos de história, e hoje no primeiro domingo, como é costume em muitas igrejas, a ceia está sendo celebrada. Algumas igrejas celebram ceia todos os domingos. Algumas igrejas tentam celebrar todos os dias que se reúnem. Qual é a melhor maneira? Eu sei que dentro das nossas igrejas tentamos utilizar alguns recursos para que o culto não ficasse todas as vezes repetitivas. Então, nós celebramos uma vez por mês. Mas a igreja primitiva, a igreja de Atos, dá a entender que todas as vezes que eles se reuniam, eles partiam o pão e bebiam o vinho. E quando a gente pensa em ceia e em partir o pão e tomar o vinho e pensa só nos elementos, a gente acaba se perdendo. Qual que é a mensagem que está por trás do partir do pão e do beber do vinho? É celebrar carne e sangue, é rememorar cruz, é rememorar perdão de pecados, é rememorar a vinda do próprio Deus ao mundo, habitando em carne humana e tendo a sua carne moída por causa dos nossos pecados. O que é então celebrar ceia? É relembrar o sacrifício de Cristo Jesus. Quando é que nós precisamos fazer isso? Todos os dias da nossa vida. Nós às vezes nos esquecemos que foi pago um alto preço para que nós tivéssemos a eternidade, que foi pago um alto preço, que precioso sangue foi derramado para que nós tivéssemos vida que não merecíamos. A ceia, o momento da ceia, deve nos remeter a lembrarmos disso, que sangue precioso, que alguém inocente sofreu em meu lugar. Ele não merecia a condenação que teve, mas tomou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades. Ceia nos faz relembrar a centralidade do Evangelho, e a igreja cristã deve relembrar a centralidade do Evangelho, que é morte, ressurreição, salvação gratuita em Cristo Jesus em todos os cultos. Então, celebrar ceia todos os cultos não seria exagero nenhum. Quantas ceias você pode tomar por dia? Se você estiver em comunhão com a igreja estiver fazendo mais de uma ceia no dia, participe de todas. Porque toda vez que nós nos reuníssemos, nós deveríamos rememorar o que Cristo Jesus fez conosco. Os elementos, então, têm esse significado, têm esse sentido. O pão significa o corpo de Cristo. A gente está cansado de saber isso dentro das igrejas evangélicas. E o vinho, suco da uva, a nova aliança no sangue de Cristo Jesus. É mais simples pensarmos no pão como a carne, Cristo Jesus habitando em carne, tendo o seu corpo moído em nosso favor, isto espontaneamente. Mas nova aliança traz algumas informações a mais. Se há uma nova aliança, significa que uma velha aliança ficou para trás. E eu gostaria de pegar o texto de Hebreus 8, de 10 a 12, só para a gente olhar alguns dos benefícios desta nova aliança. Hebreus 8, somente de 10 a 12. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscrevereis, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo,
nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos meus pecados jamais me lembrarei. Aqui o autor de Hebreus pega uma citação do Antigo Testamento e ele traz para o Novo Testamento, já aplicando depois da morte de Cristo Jesus na cruz. O que a nova aliança nos traz aqui: conhecimento espiritual, habitação do Espírito Santo, Deus mesmo habitando os nossos corações, e perdão de pecados. E eu acho que esses três benefícios, eles podem se misturar aqui, porque nós temos a habitação do Espírito Santo, porque fomos lavados dos nossos pecados, e aí nós temos contato com Deus, e ninguém precisa perguntar se nós conhecemos Deus. Nós podemos ter contato com Deus todos os dias, todos os momentos, porque o Espírito Santo habita o nosso coração, e termos os nossos pecados lavados nos religou a Deus. Deus nos recebe a qualquer momento das nossas vidas, a qualquer momento nas nossas orações. Em qualquer momento que você clamar, Deus tem ouvidos para você. Perdão de pecados. Pecamos? Sim, pecamos, mas podemos colocar esses pecados diante de Deus e confessá-los, olhando para as nossas enfermidades e as nossas mazelas na vida, pedirmos perdão e termos acesso novamente a Deus constante, porque os nossos pecados são perdoados e esquecidos por Deus. Quando alguém peca contra a gente, ainda fica martelando, mesmo que a gente perdoe. Deus está dizendo: na minha mente, usando uma linguagem humana, não fica batendo. Cada vez que você pede perdão, seus pecados são perdoados. Comece de novo. É uma palavra de consolo, conforto, e que nos ajuda a andar. Eu acho que queria tirar mais 3 implicações somente do texto de Coríntios, que é o propósito da ceia na nossa vida. Primeiro, gerar nos nossos corações gratidão. Quando ele diz que, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo. Jesus deu graças e partiu o pão. Quando nós olhamos que ele foi partido em nosso favor, que ele morreu em nosso favor, nós precisamos ser gratos pela salvação em Cristo Jesus. Quando nós fazemos isso, devemos fazê-lo sempre, mas a ceia nos ajuda a rememorar a salvação de graça em Cristo Jesus. Então, se você não conseguiu lembrar disso a semana inteira, por causa da correria da semana, dos afazeres, do esfriamento espiritual que algumas vezes acontece nas nossas vidas, na ceia, na comunhão, você tem a oportunidade de parar e rememorar algumas coisas, trazer à memória. Então, o que é que eu devo trazer à memória? O que é que eu devo rememorar? E Cristo Jesus ensinou Paulo a ensinar a igreja a fazer isso em memória dele, em memória de Cristo. O que deve habitar a minha mente no momento da ceia e em todos os momentos da minha vida? Eu sei que o nosso dia passa e outras coisas fazem parte dos nossos pensamentos e das nossas ocupações. Para isso a ceia, para isso a comunhão. Quando você vem para a comunhão, você deve parar, agradecer a Deus a salvação e rememorar Cristo Jesus, o que Ele fez, o que Ele ensinou e aonde e como Ele quer que nós vivamos, olhando para a obra de Cristo Jesus. Um terceiro aspecto da ceia é a proclamação. Nós devemos fazer a proclamação dessas coisas que rememoramos até que Ele venha, até que Ele volte. Aqui está implícita a promessa de retorno de Cristo Jesus, ou do nosso encontro com Cristo Jesus. Se voltarmos ao Evangelho de João, capítulo 6, diversas vezes ele falou que aqueles que se alimentam de Cristo Jesus ressuscitarão no final, encontro com Deus pós a vida aqui, porque a vida que Ele nos dá não é o sustento para cá, literalmente, mas é sustento espiritual que nos dá vida eterna. Então, mensagem da ceia é a simples e pura
mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Quando eu olho para a ceia e vejo ainda Paulo ensinando, ele ensina que o homem deve examinar-se a si mesmo e participar da ceia. Todos nós somos pecadores, todos nós temos pecado, mas o que ele ensina é que precisamos confessar os nossos pecados e participar da ceia, porque ceia é um meio de graça, é uma maneira de Deus nos fazer crescer espiritualmente. Quem pode participar da ceia? Quem tem discernimento do corpo de Cristo, quem tem discernimento da mensagem da morte expiatória, quem entendeu e tem no seu coração a habitação do Espírito Santo, quem sabe que foi um corpo que morreu naquela cruz e que o sangue que foi derramado tem poder, eficácia e condições de nos livrar de todos os nossos pecados, da condenação que os nossos pecados nos trariam e nos encaminhar para o céu na presença de Deus. Limpo dos nossos pecados, poderemos glorificar a Deus nos céus, ter contato novamente com os céus, esse contato que Adão perdeu no jardim quando pecou. É recuperado para nós em Cristo Jesus, que morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. É momento de contrição, é momento de gratidão, é momento de alegria, é momento de rememoração e é momento de proclamação. Nós temos que sair e anunciar as boas novas de Cristo Jesus ao mundo. Eu sei que muitas vezes somos vistos como esquisitos, talvez não pensem mais que nós sejamos canibais, mas somos tidos como esquisitos muitas vezes. O cântico que nós cantamos como comunhão, o privilégio de ajudarmos e de nos motivar uns aos outros. Salvação, ela é individual. Maior parte do restante das coisas espirituais que a Bíblia ensina, elas são praticadas em grupo, em comunhão, em corpo. E ceia é uma delas. Quando você pega um pedaço de pão e um pequeno cálice do suco da uva, que simbolizam e significam a morte expiatória de Cristo Jesus na cruz, e olha para o seu lado e o seu irmão está pegando o mesmo pedaço de pão e o mesmo suco, significa que nós cremos na salvação em Cristo Jesus, somos irmãos, temos um chamado num só corpo para que nos ajudemos a desenvolver vida espiritual. Ceia não se faz sozinho em casa, ceia é tomada em comunhão na igreja. Então, participação de igreja é muito importante na vida espiritual. Não existe cristão individual, não existe possibilidade de cristianismo sozinho em casa. Você precisa da comunhão. Quando eu me converti, alguns anos atrás, uma das músicas que cantava na igreja, que eu acho que não se canta mais há muitos anos, é Uma Centelha Só, e é uma centelha só um grande fogo faz. E eu não lembro a letra toda, mas eu lembro que como novo convertido isso me tocava muito, e uma centelha é uma quantidade grande de madeira pegando fogo em uma fogueira, e você já deve ter feito essa brincadeira, quando você tira uma brasa, ou quando você está fazendo churrasquinho em casa, a brasa toda está ali pegando. Se você tirar uma brasa só, que está incandescente, e deixar poucos minutos fora, o que acontece com essa brasa? Apaga. Vida cristã é assim. Quanto mais sozinho você fica, mais apaga sua luz espiritual. Cuide da sua vida, participe da comunhão, participe de uma igreja e participe da ceia. Ponha isso como prioridade na sua vida espiritual, porque quem transmite bênção e edificação ao participar da ceia é Deus, uma instituição de Cristo Jesus para as nossas vidas espirituais. Que Deus abençoe a igreja.